Hoje eu vou fazer uma questão sobre um texto que fala sobre outro texto. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sou o professor Gabriel Torres, mais uma vez aqui no canal do professor Felipe Pereira. Mais uma vez para fazer uma questão contigo, hoje sobre uma resenha de livro, né, que basicamente é um texto que fala sobre outro texto, tá? Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, tem conteúdo quase que diariamente aqui no canal, tem um monte de live, tu vai ser informado quando o Felipe for entrar para fazer alguma live, quando for ter alguma novidade programada, para se estudar. A gente não fala só sobre questões, a gente fala sobre como estudar para o Enem, fala sobre a prova toda, mas hoje o foco é uma questão específica que é esta aqui. Questão de número 11, prova de 2001, segunda aplicação, tá? Vamos direto para o enunciado aqui, talvez tu já tenha lido aqui o título do texto, agora que eu dei destaque, muito provavelmente tu leu, tá? Nós vamos direto para o enunciado, lembrando, o enunciado é que mostra como a gente tem que ler o texto, porque nem todo texto pode ser lido de apenas uma maneira, praticamente nenhum, ainda mais um texto relativamente complexo. Nesse texto, os elementos constitutivos do gênero são utilizados para atender à função social de um gênero, função social de um texto, função social de um certo sistema de comunicação. Habilidade 3. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas, deste gênero textual, né? Novamente aqui para a prova, já apontada qual é a habilidade. Vamos para o texto. A Invenção de Hugo Cabret. É o livro, não é o filme. O livro conta a jornada de Hugo Cabret, um menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense nos anos 30. Seu trabalho é a manutenção do relógio da estação. Porém, a tarefa que lhe tem uma importância maior é completar a construção de um autômato, uma espécie de robô, deixado a ele pelo pai. Junto de sua mais nova amiga, Isabelle, sobrinha de um antigo mercador de brinquedos, Hugo embarca em uma enorme aventura em busca de respostas para suas inúmeras perguntas. O que chama atenção antes mesmo do início da leitura é o visual do livro, muito bonito, colorido e simbólico. Brian, além de escrever, ilustrou toda a sua obra, e são essas mesmas ilustrações que constroem o grande clímax ao redor da leitura. O autor simula a experiência do cinema em suas páginas, colocando, por exemplo, páginas pretas no início, representando a escuridão das salas de cinema. Os desenhos, que estão presentes na maioria das páginas, não são apenas ilustrações, são parte complementar da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante. Ainda mais se você é amante da história do cinema. Essas questões, elas normalmente trazem um grau considerável de dificuldade, de erro, de dúvida dos alunos, né? Questões de textos que falam sobre outros textos. Eu já falo isso de saída, e faço questão de repetir um texto que fala sobre outro texto, que é o que este texto é, porque isso facilita muito. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, porque está se perguntando sobre o gênero textual. Dá uma olhadinha nas alternativas, vê se tu escolhe alguma que te agrada, que daqui a muito pouco, basicamente daqui a 5 segundos, eu vou vir aqui e comentar o gabarito, que se tu não quer saber, tu pausa, porque agorinha eu vou dizer que o gabarito é a letra D. Os elementos desse gênero, independente do que são, porque a pergunta é qual a função social desse texto, oferecem ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. Como é que é esse livro? Esse livro é uma leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema. É para isso que serve uma resenha. Oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. Mas ele não falou mal do livro. Tu sabe muito bem que a mesma palavra, em diferentes contextos, pode significar coisas diferentes, tá?
É muito comum a gente ver o termo crítica usado no português brasileiro significando apenas falar mal, criticar. Ah, fulano tá me criticando, ele criticou minha roupa. Dentro da prova de linguagens, não é bem assim. Crítico é, da forma mais simples possível, opinativo. E mais do que opinativo, porque opinião pode significar algo talvez muito, muito, muito pessoal. É algo que tem um julgamento, que tem um juízo. Isso é que é uma síntese crítica. Pode ser bom, pode ser ruim, dizer isto é assim. E se atribui algum valor para aquilo. Se atribui alguma característica para aquilo que está sendo analisado. Né? Perfeito. Uma síntese crítica. Ele resume a obra e ele julga aquela obra. Ele expõe uma visão sobre aquela obra. Isso é que é crítico. Exercer a crítica é expor visões, trabalhar em cima de visões, produzir visões. Basicamente é isso. Produzir da melhor maneira, né? Não do nada, a partir de um texto, porque a gente está falando de um texto que fala sobre outro texto. Dito isso, vamos para as alternativas. A função social desse texto é explicar ao leitor os acontecimentos da narrativa? Não. Não. Isso é um texto que fala sobre outro texto. Só que a gente tem vários textos que falam sobre outros textos. Um deles pode ser o resumo. Por exemplo, tem muito resumo de leitura obrigatória que daí é isso. Explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Tu pega Memória do Sargento de Milícias. Imigrante português, vem para o Brasil, é engravida uma mulher no barco, aí tem um filho, o filho é cuidado pelo compadre, ele é coroinha. Beleza. Fechou, falou sobre os acontecimentos da narrativa. Não é o caso desse aqui. Não é o caso desse texto. Dizer que a leitura é rápida e experimental é um acontecimento da narrativa? Não, não é. Simplesmente não é. Não é essa a função social. A função social é passar uma visão para o leitor sobre uma obra. Tem que opinar, não é só um resumo, tá? A pessoa que lê isso aqui, ela quer conhecer o livro, quer saber se é bom, se é ruim, em última análise, quer saber se compra ou não. Agora, para tu comprar ou não um livro, para tu consumir ou não uma narrativa artística, seja um filme, seja um livro, não basta saber o que acontece. Porque tem vários filmes que acontecem a mesma coisa, vários livros que acontecem a mesma coisa, e um é bom e outro é ruim. Pro teu gosto, é claro, né? Ou pro gosto do leitor. Alternativa B, informar o leitor sobre o conteúdo do livro de modo impessoal. Assim, não tem muita diferença entre a A e a B, tá? Porque se tu vai explicar os acontecimentos, já parece meio implícito que é de forma impessoal. Tu não vai te posicionar, não vai comentar. Não é comentar os acontecimentos, é explicar. As duas falam a mesma coisa. Quando tem duas alternativas que falam a mesma coisa, né? Elas meio que se autodestroem, porque teria que ter duas corretas. C. Convencer o leitor sobre a tese defendida ao longo da descrição da obra. Enredo. Aí aqui começa. O que chama atenção é o visual. E aqui o cara opina. Primeiro, dizer que tem uma tese é meio complicado. A tese defendida, tudo bem. Não vou querer restringir o termo tese, simplesmente aquilo que apresenta aquele que cursa o doutorado, tá? Mas assim, uma tese, ele não está defendendo nada, ele está descrevendo o livro. Ele não diz assim, eu vou te provar que o livro é rápido, experimental e muito interessante. Não, se alguém olhar o livro e falar que é lento, que é padrão e que é desinteressante, bom, aí talvez ele queira defender. Mas ele não defende, em primeiro lugar, e não é ao longo, né, da descrição da obra, porque aqui ele só descreve, nem opina. Tá só uma descrição, não tem nenhuma opinião. A D é a correta. E aí, divulgar para o público leitor a obra cuja temática interessa a um grande público. Não. Não é isso. Ele divulga uma obra? Sim. Essa obra pode interessar um grande público? Eu não sei se tem muita gente interessada em história do cinema. Não sei. Tem gente que, assim, não pode ver um filme em preto e branco. A pessoa, ela não vai ver. Não vai ver, vai ser chato. Vai ver um filme dos anos 70, vai achar chato, não quer ver. Então, grande público, eu acho que o grande público do cinema é cinema contemporâneo, é Netflix, ocasionalmente vai no cinema. Mas aí é uma opinião minha, tá? Não é uma crítica, é uma opinião mesmo, é um achismo, e a ideia não é só divulgar, a ideia é apresentar
uma síntese crítica. Olha aqui, ó, avaliar. Síntese crítica. Aqui é divulgar. Não é só divulgar. Se fosse divulgar, já tá numa coluna cultural hoje, estreia tal filme, o filme fala sobre isso. Não, é um texto um pouquinho mais complexo. Difícil, tá? Essas questões eu costumo apresentar bastante dúvida por parte dos alunos, porque tem essa questão de um texto falando sobre outro, e também a pergunta não é exatamente sobre o que é aquele texto, por mais que a gente veja naquele texto, né? Mas sim sobre o gênero, né? O gênero textual. Ficamos por aqui. Espero que eu tenha te ajudado, espero que tu tenha achado interessante essa questão. Se tu sabe de alguém que pode ser ajudado por algo que foi dito nesse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa, indica o nosso canal também, o Instagram do Felipe, e conhece o nosso curso, que está aqui embaixo, né? Nosso curso lá, o lugar onde a gente trabalha com muito mais profundidade, com muito mais tempo, com muito mais material do que aqui no YouTube. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.